pessoal! Sejam bem-vindos ao podcast Cosmos, Percepções da Saúde dos Povos Indígenas. Hoje eu, Maria Clara, e as minhas colegas estudantes de Psicologia, Sara Lisboa e Hannah de Jesus, vamos falar sobre como os povos indígenas compreendem a saúde a partir das suas próprias experiências, saberes e formas de viver no mundo. Olá, pessoal! Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite, qualquer que seja o horário que você esteja escutando esse podcast. É uma honra estar aqui com todas vocês e eu espero que vocês possam sair desse podcast com novas perspectivas em relação a esse assunto e que a gente possa se divertir muito com esse momento. Quando pensamos em saúde, geralmente associamos esse conceito à ausência de doenças, ao acesso a hospitais, medicamentos, não é mesmo? Mas será que a saúde ela significa a mesma coisa para todos os povos? Eu acho que não, hein, Clara? Não. Até porque a saúde para muitos povos indígenas é mais uma questão de equilíbrio, né? O que eu acho particularmente muito correto. Agora, equilíbrio entre o quê? Muitas vezes entre a espiritualidade, a coletividade, a ancestralidade, a relação de si mesmo com a natureza. Com certeza. É exatamente isso. E justamente por isso que essa discussão é importante, porque historicamente a visão ocidental de saúde, que é justamente saúde apenas como ausência de doenças, ela se tornou dominante, enquanto outras formas de conhecimento elas foram frequentemente ignoradas. O antropólogo e sociólogo português Boaventura, ele chama atenção justamente sobre isso e sobre a necessidade de valorizarmos a ecologia de saberes. Ou seja, um diálogo entre diferentes formas de produzir conhecimento, sem considerar uma superior à outra. E é sobre isso que vamos falar hoje. Ao longo desse episódio, a gente vai conversar sobre território, sobre cultura, desafios no acesso à saúde e também sobre políticas públicas voltadas aos povos indígenas, para buscar compreender a necessidade de valorizar a ecologia de saberes e promover a saúde de todos os povos. Mas antes de falarmos sobre os desafios atuais da saúde indígena, é importante compreender um aspecto fundamental dessa discussão, o território. Para muitos povos indígenas, o território não é apenas um espaço físico onde se vive. Ele é parte da identidade, da memória coletiva, das práticas culturais, dos conhecimentos transmitidos entre gerações. O indígena e pensador Ailton Krenak, ele discute em suas obras, como por exemplo o livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que a separação entre o ser humano e a natureza é uma característica da sociedade ocidental, mas ele não corresponde à forma que muitos povos indígenas entendem a sua própria existência. E é nesse sentido que vamos falar sobre a saúde indígena e entender que a saúde indígena também é sobre território, sobre pertencimento, sobre modos de vida. E para aprofundar essa discussão, Sara Lisboa vai falar um pouco mais sobre território e como isso é importante para a saúde dos povos. Como você falou anteriormente, Clara, o território não é apenas o local onde essas comunidades vivem. Ela faz parte, esse território faz parte da identidade dos povos indígenas e está diretamente ligado à sua forma de existir e de se relacionar com o mundo. E essa ligação vai muito além da moradia. É no território que os povos indígenas realizam seus rituais, transmitem conhecimento ancestral para novas gerações e preservam suas tradições culturais. Realmente, Sara, você falando bem disso, me lembrou de uma coisa que eu tinha lido sobre um povo indígena Pataxó, que após o rompimento da barragem de Brumadinho, os indígenas da aldeia Naoxorã relataram que o rio de Paraopeba ele tinha adoecido e meio que essa aldeia, eles tratavam esse rio como se fosse parente deles, o avô deles. Sim. E todos os ancestrais da seguinte forma. Justamente, inclusive o líder dessa comunidade indígena, ele reportou em um jornal que não adiantava de nada eles receberem água mineral como se isso fosse cessar o problema, porque o rio ele não era apenas uma forma de você ter água, ele era a sua ancestralidade, ele era o seu sentimento de pertencimento àquele território. E isso, quando você adoece o rio, você adoece a própria comunidade, eles estavam adoecidos, né? Até porque, como a gente tinha falado antes, eles vivem em equilíbrio, né? A saúde na percepção indígena muitas vezes vai além dessa saúde física puramente. É a saúde de toda a comunidade. Quando falamos de comunidade, falamos também sobre território. E natureza. E assim, como vocês falaram também, a Terra funciona como um espaço de memória e pertencimento, pois quando o povo perde seu território, não perde apenas um espaço físico, como Clara
falou, mas também referências culturais, sociais e históricas que são fundamentais para a sua identidade coletiva. Outro aspecto importante é a relação entre a natureza, a alimentação e a saúde, que muitas comunidades indígenas dependem diretamente dos recursos naturais para a sua sobrevivência, seja por meio da pesca, da caça ou do cultivo tradicional de alimentos. Além disso... pode falar. Eu só queria pontuar que justamente isso nos mostra que a saúde indígena ela não pode ser compreendida apenas pelo olhar biomédico, né? Que o ambiente, a preservação da natureza, a possibilidade de viver no território nacional faz parte do próprio conceito de bem-estar. Isso me lembra novamente a reflexão de Ailton Krenak, que questiona que a ideia de separação entre o ser humano e a natureza é uma ideia ocidental, que para muitos povos indígenas essa divisão ela sequer existe. Sim, com certeza. E a natureza, ela está presente nos cuidados com a saúde, porque eles utilizam diversas plantas medicinais que são utilizadas há gerações para prevenir e tratar doenças, mostrando como os conhecimentos tradicionais estão profundamente conectados ao ambiente natural. Verdade, né? E a gente acabou herdando um pouco disso também, né? Afinal, quem nunca tomou um chá quando estava se sentindo mal ou queria dormir, né? É uma coisa bem herdada também dos nossos avós, né? Com certeza. Minha avó, ela tem descendência indígena direta. E o chá é algo que faz muito parte do seu senso de pertencimento. O chá sempre foi visto para ela como um remédio. E é um remédio, né? Apesar de não ser visto como um remédio para a visão ocidental, quando a gente fala sobre cultura, sobre a visão do outro, a visão indígena de saúde, a gente também fala da natureza como um remédio, como uma forma de bem viver. Com certeza. Com certeza, Mas a gente já viu, né, que eles são bem ligados à natureza, ao território, como a gente também deveria ser. Mas isso me levanta uma questão. Com esse senso de pertencimento tão forte, o que será que acontece quando esses territórios são invadidos e deteriorados? Verdade. Na maioria das vezes, os impactos são muito sérios. O desmatamento, a poluição dos rios e a exploração ilegal dos recursos naturais comprometem a alimentação das comunidades e aumentam os riscos à saúde física dos cidadãos indígenas. E não são apenas os problemas físicos que aparecem. Há também os conflitos territoriais que geram medo, insegurança e sofrimento emocional. Além disso, dificultam a preservação das tradições culturais, afetando o bem-estar das comunidades como um todo. Isso nos leva a um ponto muito importante, que é a saúde indígena é entendida de forma integral, ou seja, ela envolve o corpo, a mente, a espiritualidade e a vida em comunidade. O território é um espaço onde esse equilíbrio acontece, permitindo que os povos indígenas fortaleçam seus laços sociais, pratiquem suas crenças e mantenham a conexão com seus ancestrais. Então, podemos dizer que o território é muito mais do que uma área geográfica. Ele é a base que sustenta a alimentação, a cultura, a identidade e o equilíbrio físico, mental e espiritual dos povos indígenas. Verdade. Então, quando a gente fala de território, a gente fala também de identidade, pertencimento, não é? Sim, com certeza. E... Você quer falar, Ana? Ao respondermos a pergunta por que a identidade indígena não pode ser entendida sem falar de território, percebemos que a resposta está justamente nessa conexão profunda entre terra, cultura e bem-estar. Portanto, proteger os territórios indígenas significa também proteger a saúde, a dignidade, a continuidade dos modos de vida desses povos, e esse é um compromisso que diz respeito a toda a sociedade, inclusive a forma como esses povos integram a espiritualidade e a saúde em sua cultura. Bem, então agora eu vou falar um pouco, né? Porque já que a gente está entrando nesse assunto, a gente precisa esclarecer o que é saúde para os povos indígenas. Como a gente tinha falado anteriormente, né?
A saúde para muitos povos indígenas não significa só a ausência de doenças, né? Ela está relacionada com o equilíbrio entre o corpo, a mente, o espírito, a comunidade e a natureza. Tá saudável é viver em harmonia com a terra, os ancestrais, os costumes e as relações sociais. E até porque, né, isso acaba enfatizando ainda mais as diferenças entre a visão indígena e a visão biomédica da saúde. Sim. Até porque na visão indígena, eles entendem a saúde de forma ampla, envolvendo aspectos físicos, espirituais, emocionais, culturais e ambientais. O que é bem diferente de como a gente emprega a saúde na visão biomédica, né? Até porque eles realmente fazem um acompanhamento, o que a gente deveria fazer. Sim. Isso reforça muito a ideia de que existem diferentes formas de produzir conhecimento, né, sobre saúde. E reconhecer que essa diversidade é um passo importante para construir práticas de cuidado mais inclusivas. Com certeza. Até porque a gente não fala muito sobre inclusão no modelo biomédico, né? Até porque o modelo biomédico ele foca principalmente no funcionamento do corpo, no diagnóstico e no tratamento das doenças por meio da ciência e da medicina. Então ela foca muito na patologia e muito menos no eu, né? Na pessoa que está sofrendo daquela patologia. Ao contrário da visão indígena, que eles realmente tratam a pessoa como se fosse uma pessoa, não apenas um portador de alguma coisa. Exato, é muito aquela coisa, né? Você não é um número em um leito de hospital, você é a Maria Clara, você é a Sara, você é a Hannah, você é a pessoa, você não é a doença. Sim. Isso é muito importante quando a gente fala de senso de humanidade mesmo, de dar mais humanidade para aquele paciente. Com certeza, até porque nós temos culturas diferentes, experiências diferentes e mentalidades diferentes, com necessidades e problemas diferentes. Então, meio que a visão biomédica, ela costuma tratar a doença. E a visão indígena, ela busca restaurar o equilíbrio da pessoa com o seu ambiente e da sua comunidade. O que eu particularmente acho maravilhoso e que deveria ser empregado também com a nossa saúde, né? A nossa biomedicina, né? Afinal, a gente deveria empregar a integralidade, né? Bem, contando com isso e falando sobre comunidade, o papel dos rituais, da espiritualidade e dos saberes ancestrais nas comunidades indígenas. Os rituais e as crenças espirituais e os conhecimentos transmitidos pelos ancestrais têm grande importância no cuidado da saúde indígena. Os pajés e outros líderes tradicionais realizam cerimônias e utilizam plantas medicinais. Aqui a gente vai entrar de novo na territorialidade, né? Eles utilizam plantas medicinais e orientam a comunidade. Esses saberes ajudam na prevenção de doenças, no tratamento e no fortalecimento da identidade cultural, o que eu particularmente acho que seria magnífico, até porque isso ajuda muito na questão da saúde mental, né, que também faz parte da nossa saúde e dependendo pode afetar o nosso físico também. Por exemplo, existe uma aldeia, um povo indígena de Tocantins, são os Crarros. Eles têm um líder que costumamente são chamados de Roxuá, que seriam semelhantes aos palhaços. Eles são responsáveis por fazer a aldeia rir. E eles são um povo bem risonho, digamos assim. Sim. Então, caso exista alguma disputa, ele vai resolver. Caso exista alguém que está se sentindo mal para baixo, ele vai fazer a pessoa rir, se alegrar. Caso ele esteja se sentindo muito para cima, esteja beirando ao estado de arrogância, né? Ele vai abaixar a bola da pessoa com piadas. E eles devem ali, né, mediar o ambiente. De novo, na questão do equilíbrio, né? Equilíbrio é uma coisa muito importante. Inclusive, existe um documentário muito interessante sobre essa comunidade indígena. O nome dele é Crochuá. Ele é de 2012, dirigido por Letícia e por Gringo Cardia. E ele é encontrado facilmente no YouTube. É 1 hora de documentário. Seria muito interessante vocês que estão nos ouvindo, também assistir. Sim, é muito legal, muito interessante. A gente aprende bastante sobre culturas diferentes, né? Já que a gente está entrando tanto nesse âmbito sobre cultura, né? Exato. Então, quando a gente entra nessa questão, a gente também tem que falar sobre a importância da comunidade no cuidado. As comunidades indígenas, o cuidado com a saúde é uma responsabilidade coletiva, ou seja, é de todo mundo. Todo mundo tem que participar. A família, os anciões, os líderes
e os demais membros da comunidade participam do apoio e da recuperação das pessoas. A união, a solidariedade e a transmissão de conhecimentos contribuem para o bem-estar de todos. Uma coisa que eu acho que também deveria ser incutida aqui, né? Até porque quando se trata de recuperação, quando você tem pessoas te ajudando em comunhão juntamente com você, fica bem mais fácil, né? Bem mais, digamos assim, recuperador. Então, e se a gente entra nesse assunto, a gente tem que falar um pouquinho sobre como os indígenas, eles veem a saúde além do estado de ausência de doença. Eles compreendem a saúde como uma forma mais ampla do que apenas a ausência de doenças, né? Para eles, a saúde significa viver em equilíbrio com a natureza, a comunidade, a espiritualidade, os costumes do seu povo, como tantas vezes eu falei aqui, e a gente também falou de diversas formas. O bem-estar físico está ligado também ao bem-estar emocional, e social, cultural e espiritual. Assim, uma pessoa saudável não é apenas uma pessoa que não está doente, mas alguém que tem relações harmoniosas com a sua família, com o seu ambiente, seus ancestrais no meio ambiente. Quando esse equilíbrio é rompido, pode surgir problemas que afetam a saúde individual e coletiva, transformando tudo em um caos. Assim como a gente consegue ver hoje, né, aqui na nossa sociedade ocidental, né? E então, ligando esse assunto, falando de caos, né, bora falar um pouquinho sobre os direitos de saúde dos povos indígenas, assunto tão importante, mas muitas vezes ignorado. Exato, porque quando a gente reflete sobre a importância do território, sobre as concepções indígenas de saúde, a gente também precisa olhar para os desafios que os povos indígenas enfrentam para garantir esse direito. Porque, na teoria, todos têm acesso, têm direito à saúde, né? A Constituição de 88 reconhece os direitos dos povos indígenas e o acesso universal à saúde a qualquer cidadão. Mas a gente sabe que na prática ainda existem muitas barreiras. Questões geográficas, falta de infraestrutura, escassez de profissionais e dificuldades na comunicação intercultural, que compromete a qualidade da assistência oferecida. Justamente para atender essas questões dessas populações, foi criado o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, que é integrado ao Sistema Único de Saúde, o SUS. Esse subsistema busca desenvolver ações de saúde que respeitem as características culturais e sociais dos diferentes povos de saúde, reconhecendo que não existe uma única realidade indígena no Brasil. No Brasil existe cerca de 390, quase 400 povos indígenas diferentes, cada um com sua própria cultura, com sua própria visão de mundo. O que são bastante, né? Mas ainda deveriam ser mais. E ainda assim, mesmo com toda essa diversidade, eles são tratados todos como se fosse a mesma coisa, né? Exato. Muitos povos indígenas ainda enfrentam muito preconceito, muito estereótipo, o que dificulta o acesso a um atendimento respeitoso e culturalmente adequado, né? Em alguns casos, as suas práticas tradicionais elas são tão desvalorizadas ou incompreendidas que geram situações de profunda exclusão e desrespeito. Com certeza, a gente vê também que eles são muito estereotipados, né? Afinal, a gente vê facilmente na internet vídeos nas quais indígenas estão com celulares, caixas de sons e causam um estranhamento no público, digamos assim. Porque eles veem uma perspectiva como se eles devessem andar pelados ainda e sem nenhum tipo de tecnologia. Exato, e essa visão é a busca de desumanizar essas pessoas. Fazer com que a massa veja os indígenas de forma desumana, de forma inferior. E todo esse contexto prejudica muito o acesso à saúde dessa população. A antropóloga Esther Lenton, ela destaca que a saúde indígena exige justamente um diálogo constante entre os diferentes sistemas de conhecimento. Ou seja, reconhecer que os saberes tradicionais eles não devem ser vistos como um obstáculo ao cuidado, mas como parte fundamental dele. E, por isso, quando a gente fala de construção de uma saúde intercultural, a interculturalidade não significa substituir a medicina ocidental, nem o contrário, né? Nem substituir os conhecimentos tradicionais. Significa criar diálogo, criar um espaço de respeito e de colaboração entre diferentes formas de compreender a saúde e o cuidado. Até porque muitas vezes a medicina também foi descoberta, né? E foi tratada e evoluída por muitos saberes tradicionais. Tem uma base bem tradicional, digamos assim, com plantas e ervas medicinais, não é mesmo? E é um conhecimento popular, digamos assim, está na cultura de quase todas as pessoas brasileiras. Os chás, como a gente citou tanto, alguns alimentos que eles dizem melhorar. Por exemplo, meus avós diziam que chá de amora faz bem para diabetes.
Aí todos eles bebiam chá de folha de amora quando estavam com a diabetes alta, né? Com açúcar alto. Justamente, e mesmo essa concepção de saúde estando presente na casa de milhões de brasileiros, ela ainda é muito desvalorizada. Como afirma Ailton Krenak, talvez um dos maiores desafios do nosso tempo seja justamente aprender a conviver com outras maneiras de existir e compreender o mundo. E na saúde isso não é diferente. A saúde indígena ela nos convida a refletir exatamente sobre isso, sobre como construir um cuidado que respeite a diversidade e reconheça a riqueza dos diferentes saberes, dos nossos saberes tradicionais, não é mesmo? Com certeza. Com certeza. Até porque se a gente continuar ignorando, né, esses saberes tradicionais, invisibilizando todos esses conhecimentos, a gente só vai acabar afastando ainda mais esses povos da gente, né? Da nossa medicina, biociência. Até porque quando um povo é muito desvalorizado, ele tende a acabar se afastando, né, daquilo que o desvaloriza. Isolando cada vez Exatamente. O que causa muitos problemas. Afinal, apesar da medicina tradicional ajudar muito em outros quesitos, a biomedicina também ajuda bastante. Todas as descobertas que a gente fez. Exato, não é sobre desvalorizar a medicina ocidental, nem desvalorizar a medicina tradicional. É sobre integrar uma a outra. Exato. E quando a gente discute saúde indígena, a gente percebe que é muito mais sobre do que discutir atendimento médico. A gente está falando de direitos, de reconhecimento cultural, da preservação de territórios e do respeito à diversidade de saberes. E talvez uma das principais reflexões desse episódio seja entender que não existe apenas uma maneira de compreender a saúde. Uma vez que conhecer as perspectivas, né, dos povos indígenas, somos convidados a ampliar o nosso olhar sobre o cuidado, sobre a vida em comunidade e sobre essa relação com o mundo ao nosso redor, não é mesmo? Sim, e essa visão amplia a nossa compreensão sobre o cuidado com a saúde. Enquanto a medicina ocidental costuma focar principalmente no tratamento das doenças, os povos indígenas valorizam também a prevenção, né? Os conhecimentos tradicionais e a manutenção da harmonia entre as pessoas e o ambiente em que vivem. Essa perspectiva mostra que a saúde depende não apenas de atendimento médico, mas também das condições de vida, do acesso ao território e do fortalecimento da cultura. Exatamente. E com essa reflexão final, vamos encerrar o nosso episódio de hoje. Muito obrigada pela atenção.